nome do Senhor Jesus? Aleluia, igreja. Bom dia, tudo bem? Só pegando o gancho no que o Beto falou a respeito do MEF ali, a gente está separando, a gente tá no tempo aí da gente tanto fechar as equipes que vão estar ministrando, quanto as casas que vão estar recebendo, né? Então, o MEF nada mais é que um culto no lar, né? Com a linha direcionada para as famílias, né? Mas as casas que quiserem abranger, abrir para visitantes, é uma bênção. Então, você que conhece alguém que está precisando receber um culto no lar, um vizinho, né? De preferência aquele que ainda não conheceu Jesus ou que, por alguma circunstância, se desviou dos caminhos do Senhor, vai lá, oferece, fala assim, ó, tem uma galera massa lá na igreja, vai vir, vai ficar durante um tempo, vai cuidar da sua vida, né? Vai estar aí para te servir. E você que tem interesse em participar, é uma porta de entrada para o ministério, é uma porta de entrada para quem gosta de pregar o evangelho, de ministrar, de se envolver. É um bom caminho para amadurecer, né? A gente fala muito sobre isso. Então a gente precisa se envolver, né? Não é obrigatório, mas deu oportunidade, vai lá, né? Esse ano a gente Deus tem incomodado muita gente para a gente tentar dar o mais certo possível, porque uma igreja sadia, ela anda debaixo do que a Bíblia fala. Então, a gente vai fazer lá depois um pré-cadastro para quem quiser participar, né? Se você não se enquadrar no pré-cadastro lá, você vai ter oportunidade de participar auxiliando, né? Mas a deixa aqui é o seguinte, participe, né? Se envolva, procure um líder na igreja aí, se envolva, né? E vamos avançar. Amém? Vamos orar, gente, antes de começar? Em nome de Jesus. Agora, intimaram algum caderninho aí, fica puxado. Feche seus olhos nessa manhã. Quero te convidar a criar um ambiente no qual você vai ficar sensível a ouvir o que o Senhor quer falar nessa manhã. Um ambiente no qual o seu coração vai estar de portas abertas. Um ambiente no qual o seu coração não vai deixar haver restrições. Mediante isso, nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito de engano, todo espírito que vem tentar tirar qualquer tipo de palavra que possa cair num terreno fértil. Então nós damos uma ordem no mundo espiritual, que Satanás e seus demônios, em nome de Jesus, saiam desse ambiente. O Espírito Santo venha inundar os corações de hoje. Senhor, como é bom oferecer ao Senhor a nossa primeira parte do nosso dia. Como é bom estar aqui. Como é bom saber que o Senhor está aqui nos recebendo, Jesus. Senhor, como é bom estar na Tua presença. Nós sabemos que no meio dos louvores o Senhor vem nos encontrar. Nós que ouvíamos falar do Teu nome, mas hoje nossos olhos querem Te ver. Como não nos apaixonar de novo pelo Senhor? Como não estar aqui com o coração quebrantado, derramado? É o que nós te pedimos nessa manhã, que o Senhor venha trazer um alinhamento, que o Senhor venha trazer avivamento aos nossos corações, entendimento. Abre os olhos do nosso entendimento nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal, quero falar um pouco hoje sobre como nós podemos não avançar, mas talvez fundamentar mais a nossa fé. E antes de mais nada, eu queria só resumir nós vamos falar um pouco sobre o orgulho e sobre a humildade.
E hoje de manhã eu estava lembrando sobre Saul e sobre Davi, né? E aí a gente sabe a história toda, eu não vou ficar preso nisso, porque adoro o Antigo Testamento, mas eu quero falar do Novo hoje. Mas eu não posso deixar isso passar despercebido nessa manhã. E aí eu estava lembrando da história, né? E aí todo mundo sabe, Saul foi o primeiro rei, né, que o povo pediu. Alegrou. Pegando a história dos Davi, terra mais. Mas a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. E aí isso fica uma pulga atrás da orelha. Você fala, poxa, mas como que Davi era um homem segundo o coração do Senhor, se inúmeras vezes ele errou mais? Entra a questão do orgulho e da humildade que a gente quer falar nessa manhã. Porque Davi errava, mas o coração quebrantado, humilde, sempre se arrependia e o Senhor se alegrava nisso. Saúl, de contrapartida, aparentemente fazia tudo de uma maneira perfeita. Porém, a humildade já tinha se esvaziado do coração dele. E aí ele começou a querer meio que se comparar e achar que não precisava mais do Senhor. Tanto é que ele traz Davi porque Davi tinha a presença do Senhor. Então ele acreditava, opa, eu trazendo esse garoto, a presença está aqui, eu vou saber o que o Senhor quer que eu faça. Mas a queda dele foi o orgulho. Então ele começa a ficar até atormentado. E eu fui lembrando disso, falei assim, cara, como que pode dois reis? E se a gente for olhar, Saul era uma inspiração para Davi. Davi servia ele fielmente, gostava de servir o rei Saul. Mas o orgulho tirou Saul daquilo que o Senhor tinha para ele. Se a gente for ler lá no início, você vai ver, não tinha problema nenhum com Saul. Ao longo do tempo, o orgulho foi entrando no coração de Saul e ele foi abandonando aquilo que o Senhor queria. E aí essa comparação eu fiquei pensando, falei assim, cara, como que a nossa caminhada ela faz sentido com isso? Né? Por que às vezes, inúmeras vezes, a gente consegue perceber pessoas que erram, mas sempre está sendo abençoada, sempre está com um sorriso no rosto, sempre está com alegria. E pessoas às vezes que a gente olha e fala, cara, que camarada direito, e aquele camarada rabugento que está de cara feia. Porque talvez o orgulho já não está naquela pessoa. E o arrependimento está na outra que era. Então o problema não é errar. Claro que a gente não vai, o erro é bom no meu cotidiano, não é isso. Mas o nosso coração precisa ter um alinhamento com a humildade. Amém? E a gente fala muito, e aí paralelo a isso, eu queria abrir um parênteses aqui. Né? Não está muito no contexto do que a gente vai falar nessa manhã. Mas eu acho interessante, né? E me chamou até a atenção, porque quando a gente chegou, parece que estava tendo uma reunião aqui com a galera que trabalha, né? Eu fico matutando muito, pensando muito sobre, de certa forma, um zelo, a forma que a gente precisa se apresentar ao Senhor, né? Um temor com o altar, um temor com o Senhor. Hoje a gente vê muitas igrejas, muitos líderes, muitos pastores, muitos membros fazendo tudo de qualquer jeito, ensinando errado. Hoje a gente tem uma geração que é penalizada por um ensino passado que foi errado. Mas graças a Deus hoje tem muita gente falando abobrinha na internet, mas a gente vê muita gente ensinando coisa certa. E tem causado muito conflito, porque a verdade ela vem para concretizar algo. E aí quando eu cheguei, eu vi a reunião, eu falei assim, cara, bacana, né? Tem uma galera que está com o pastor todo domingo de manhã trabalhando. Pô, e a galera, você vê que gosta de estar aqui, tem paixão por estar aqui, ama estar aqui. E o Senhor foi me falando algumas coisas, e não é que é só para essa galera que trabalha, é para todo mundo. Né? Eu sei que todo mundo participa um pouco
dessa comunidade para cooperar na obra. E aí eu fiquei pensando, falei assim, cara, a Bíblia fala que a gente é um corpo, né? Que a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, poxa, a gente é um corpo. Eu até compartilhei isso com a Mayara ontem. Falei, cara, legal, a gente é um corpo. Mas vira e mexe, a gente se pega falando mal de um irmão. Vira e mexe, a gente se pega invejando um irmão. Vira e mexe, a gente se pega, talvez não estando contente com alguma conquista, com algum bem de um outro irmão. Né? Quando o irmão é abençoado, o cara ganhou um carro novo. Geralmente dá aquele sentimento, nossa, eu não vou, será que não vai vir? Era pra gente ansiar o quê? Poxa, ainda bem que ganhou, que se eu precisar, é ele que vai me dar carona. Era pra ser assim, né? Mas aí eu fiquei pensando sobre isso, falei, cara, fala que é um corpo. Então se a gente é um corpo, né? Ilustrando, pode ser que eu seja a mão, o pastor o braço, o Ney a outra mão. E aí se eu falo mal do Ney, que é a outra mão, é como se eu estivesse me automutilando. Aí eu fiquei pensando, falei assim, cara, é meio que um suicídio, concorda? O que o Senhor fala sobre um suicídio? É como se a gente tivesse dentro de um corpo, a gente está dentro da igreja, mas a gente está se machucando, se mutilando, e o Senhor nos rejeitando. E a gente achando que está indo para o caminho certo. Então acho que a gente precisa abrir muito os nossos olhos, principalmente essa galera que está de frente de alguma coisa. E o estar de frente não é ser líder, não é ser pastor, irmão. É estar aqui, a nossa vida é um exemplo para quem está lá fora. Eu tenho falado muito isso ultimamente. Eu falo, cara, é muito bom a gente vir aqui, ministrar, todo mundo está aqui, internet. Mas tá muito sem emoção, sabe? Eu acho que não é isso que o Senhor ensinou pra gente. A gente pega a caminhada de Jesus, irmão. Eu costumei brincar, eu falei, Jesus não mandava WhatsApp, não. Jesus mandava carta naquela época, não. Jesus ia na casa. Jesus passava, tocava, curava, abraçava, sentava, comia, jantava. Hoje a gente está, vamos, fulano está precisando de uma visita. Aí postou no grupo da igreja. O que a gente faz? Amém. Fica só no amém, irmão. Não tem contato com mais ninguém. Não vai, não abraça. E aí o que acarreta nisso? Olha como que a gente é inocente na nossa caminhada. A galera que está lá fora está observando, cara. E aí por que às vezes a gente olha e fala assim, poxa, a gente acredita que tem um bom testemunho, a gente acredita que está disposto e não está. E tem pessoas lendo a nossa conduta. E automaticamente o que essas pessoas fazem? Começam a nos rejeitar. E às vezes a gente pode subir aqui, pode ter a palavra com a maior clareza possível, com o maior entendimento. Pode fazer mover o que for. Quem está embaixo vai olhar e falar assim, mas põe em dúvida. Porque a pessoa já perdeu a credibilidade. A palavra não perde, mas quem está transmitindo perde. E às vezes as pessoas deixam de ouvir por uma falta de conduta nossa lá fora. Entendeu? Então, para nós, principalmente a galera que está envolvida em alguma coisa, irmão, seja coisa simples. A gente precisa ser melhor em tudo. A gente precisa dar uma resposta diferente. Não dá para a gente ficar engambelando, não. Não dá, irmão. Não dá. E aí o povo chega e fala assim, cara, lá na igreja o cara pula agora, que é bonito demais aqui fora. Cara feio, mal-humorado. Não... Amém? Mas isso aí é... E aí vamos falar então de orgulho e humildade. Né? Todo mundo sabe que o orgulho faz o quê? O orgulho é o que precede a queda. Então a gente sabe que o orgulho não traz benefício nenhum para a nossa vida. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Né? Tem a diferença de você sentir orgulho de algo ou de você ter orgulho. Mas o orgulho em si, ele só nos afasta. Ele é o começo da nossa queda. Ele é o que nos aparta do Senhor. É o que faz o Senhor olhar para nós e falar assim, esse aí não está dando não. Mas se o orgulho procede à queda, e se a gente parar para pensar, o que nos faz aproximar do Senhor? O que nos faz ansiar do Senhor? O que eu quero tentar deixar nessa manhã é isso.
tentar gerar em você algo que vai fazer você ansiar a estar mais perto do Senhor. Algo que vai fazer você errar, saber que errou, mas ter um anseio de se corrigir, estar com o Senhor. É isso que a gente precisa gerar. E aí eu estava pensando, e eu quero falar um pouco sobre a humildade que preserva o altar. Eu fiquei muito pensativo sobre isso, a humildade que preserva o altar. Porque se o orgulho precede a queda, então o que nos aproxima, o antagônico de orgulho é a humildade. E eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, se o orgulho precede a queda, o que nos leva para próximo do Senhor é a humildade. E aí, para a gente entender um pouco disso tudo sobre o altar e sobre a humildade, onde que uma coisa encaixa na outra, vamos lá para os primórdios, lá em Levítico. Levítico 6, 12 e 13. Levítico 6, 12 e 13. Olha como é que a gente já vai ficando mais fácil de entender. Ó. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Vai para o 13. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O que a gente entende com esse texto aqui? Onde que entra a humildade, onde que entra o altar? A gente vê a palavra altar, né? E sobre ele porá em ordem o holocausto. Não, volta lá no 12. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado, tá? Eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. Guarda isso, em nome de Jesus. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. Lá na frente a gente vai ver que isso aí é quase uma profecia. E aí, no Antigo Testamento, então, os sacerdotes, todo mundo sabe, tinham um altar. E nesse altar, o povo levava sacrifício, né? Levava touro, levava bezerro, levava rolinha, né? Levava inúmeras coisas. E lá o sacerdote punha fogo, punha fogo. E esse fogo no Antigo Testamento, por que o fogo? O fogo ele servia para duas coisas, né? Ele tem dois significados nesse Antigo Testamento. Ou era para destruir, ou era para purificar. Era usado nessas duas esferas no altar. Ou para destruir, ou para purificar. E para ficar mais claro, eu fui olhar a origem da palavra altar. O que o Senhor mandou, ordenou que fosse construído altar? E aí começa a entrar por que a gente precisa preservar o altar. E por que o Senhor estabelece? Ó, cria um altar, no altar vai ter sacrifício, no altar vai ser o lugar onde o sacerdote vai consumar o sacrifício, é onde vai poder falar comigo e tal. E olha a origem da palavra altar. Quando eu fui pesquisar, está assim, altar. Aí está assim, igual. A palavra eleva. Ou seja, que sobe de nível, né, que muda de estação. E paralelo a isso, ou eleva o homem a Deus. Ou seja, então o Senhor criou um altar, não com a finalidade somente de queimar ou de purificar as coisas, mas de elevar o homem a Deus.
Então a gente já começa a entender que o altar é um lugar para que a gente chegue e se eleve a Deus. Olha como que a responsabilidade já muda. Eu creio que vocês vão sair daqui olhando para o altar de uma forma diferente. Apesar que a gente não vai terminar falando desse altar aqui. Mas quando a gente se remete ao altar, a gente acha que são homens e mulheres que anunciam o evangelho, que cantam, que trabalham na obra. E de fato é isso. Por isso que eu fiz aquela chamada de atenção, para a gente entender o que a gente está fazendo, a perfeição que tem que ser feita e para quem a gente faz. E aí então, a gente entende que o altar é um lugar no qual a gente se eleva para falar com o Senhor. Ou seja, não tem como um homem, por mais que foi criado na perfeição, o Senhor sempre vai exigir que você se eleve, que você suba seu nível, que você melhore para estar com Ele. Amém? Deu para guardar? Não tem como a gente querer estar com o Senhor, estar no Senhor, da mesma forma que a gente chega, que a gente está. A porção de hoje para amanhã já não dá, é outra. Amanhã a gente precisa levar mais um pouquinho para estar ali, para saber mais, para conhecer mais. E aí a gente encerra essa parte do altar, de por que o Senhor cria o altar, por que tem o sacrifício no altar, por que a gente precisa pôr fogo no altar. São coisas que a gente vai ter que gravar para entender lá na frente. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Então a gente já entendeu que no altar a gente precisa elevar, a gente precisa de fogo, e a gente não pode deixar o fogo apagar. E no altar a gente sempre leva sacrifício. Deu para entender? Deu para guardar? Amém. Põe ali para mim. Olha como que vai mudando agora. Olha como que a história vai desembolando. Põe ali Isaías 9:6. Aqui começa a ser anunciado o altar perfeito. Olha ali. Antes criava-se um altar, antes levava sacrifício, antes queimava sacrifício. E aí Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui Isaías começa a profetizar, né, a já anunciar o nascimento de Jesus. E aí quando a gente chegar no final, você vai ver que você vai olhar para esse texto e falar assim, cara, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor estabeleceu algumas coisas, mas ao decorrer da caminhada o Senhor aperfeiçoou as coisas. E aí ele anuncia o Messias, anuncia o nosso Salvador, o nosso Jesus, o nosso amado. E aí mais para frente a gente vai ver assim, põe para mim em Mateus 3:11. Mateus 3:11. E aí a gente vai ver, Isaías profetizou, e aí a gente começa a ver algumas coisas que foram se cumprindo, né? Aí é o batismo de Jesus. João Batista profetizando a respeito de Jesus também. Eu batizo vocês com água, ou seja, o batismo do arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que eu li esse texto? Porque lá atrás, quando a gente começou a falar sobre o altar enfatizou muito fogo, lembra?
E aí João Batista fala que quando Jesus vier, ele já batizou no arrependimento, e Jesus vai batizar no Espírito e com fogo. Então eu quero que você guarde a palavra fogo. E aí agora a gente vai começar a entrar um pouquinho na humildade. Porque se a gente sabe que o Senhor criou tudo, o Senhor estabeleceu o altar no Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu uma forma da gente se apresentar, foi profetizado sobre a vinda do Messias, o Senhor manda Jesus à terra, Jesus sendo rei, sendo Deus, ele vem, dono de tudo, perfeito. O que era impossível para Jesus nessa terra? Mas a palavra fala que ele se esvaziou, tomou forma, e aí é como se Jesus tivesse encarnado o espírito de servidão. E aí a humildade começa a entrar no nosso cotidiano na igreja. Irmão, quer ser um bom cristão? Olha a vida de Jesus, olha a caminhada de Jesus. E aí a gente vai ver que Jesus chega e toma forma de servo. Toma forma de homem, vira servo, né? E aí tem um texto que está em Lucas, que é sobre a Santa Ceia. Daqui a pouco a gente vai ler ele. Eu acho que é um dos textos mais claros para a gente entender a humildade do que Jesus queria nos ensinar. A gente falando sobre a humildade de Jesus, a gente entende por que a humildade preserva o altar. Porque a gente olha para a vida de Jesus, a gente não consegue condenar a igreja. A gente não consegue falar mal da igreja. A gente não consegue pôr defeito em nada. Talvez a gente entre por essa igreja ou por qualquer outra, vê um pregando, vê o outro limpando alguma coisa, a gente vai falar, ih, aquele irmão, ih, mas aquele menino que cantou lá hoje, mas o outro que abriu o culto, mas quando a gente olha para Jesus, você vai olhar e vai falar assim, cara, que perfeição é essa? Como que pode? De onde? Quando? Para onde que eu vou? E aí, abre ali Lucas 22, 27 para mim, por favor. Joá. A gente precisa entender que a humildade, ela torna o nosso solo fértil. Ela vai produzir fruto. Então, eu quero tentar gerar em você nessa manhã isso. Orgulho não vale nada. O que vai me aproximar para perto do Senhor é a humildade. 27, 22, 27. E aí olha o que diz assim. Aqui eles estão na mesa da ceia, tá? E aí Jesus ensinando. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Ou seja, quem que é maior? A gente que está comendo, bebendo, ou aqueles que estão servindo? Aqueles que vêm, põem água para a gente? Aqueles que trazem o pão para a gente se alimentar? Não é verdade que aquele que está à mesa, ele pergunta, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino assim como meu pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Só até aí. O que dá para a gente entender disso aqui? Vamos lá. A gente está falando de um cara que já estava lá no início, que sabe de tudo. Um cara que pode soprar aqui, pode curar quem está precisando. Um cara que pode prosperar quem está precisando. O que será impossível para ele? Nada.
Mas qual o ensinamento que ele deixa para nós? A humildade. A humildade de vir. A gente costuma até brincar, cara. A profecia era o quê? Vai vir um rei, vai vir não sei o quê, papapá. E onde que o cara nasce? Celeiro emprestado, irmão. Nem deles eram. O cara nasce numa manjedoura emprestada. E mesmo assim, chega, passa um tempo, tem que levantar e sair voado. Olha a humildade, cara. Um rei que a gente olha para a vida dele e hora nenhuma você vai ver Jesus se exaltando daquilo que ele fez. Muito pelo contrário. Tem duas palavras que chamam muita atenção da gente quando você vai ver Jesus falando, que é o não e o nada. E a gente não presta atenção. Toda vez que ele fala não e nada, é como se ele estivesse reverenciando Deus. Porque ele diz assim: não é por mim, nada é por mim, nada faço eu. Tudo é o Senhor. Tudo que eu recebo vem do meu Pai. Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Jesus veio, Jesus sendo o rei, se esvaziou, tomou forma de homem, andou nessa terra. Jesus não olhou e falou assim: eu tenho que andar com mais cheiroso, eu tenho que andar com mais bonitinho, não. Cara, deixa eu ver quem está precisando, quem está me chamando. Deixa eu ver quem está precisando de cura. Deixa eu ver quem está com o coração, com humildade, a ponto de chegar perto de mim e falar assim: Senhor, eu preciso do Senhor aqui nessa manhã. Senhor, eu preciso escutar o que o Senhor tem para falar no meu coração. Nós precisamos criar um coração de humildade, irmãos. Nós só vamos preservar o altar do Senhor quando a humildade entrar no nosso coração. Por que pessoas se afastam da gente, irmão? Porque o orgulho é tão grande, a ganância é tão grande, o ódio é tão grande no coração da gente, que a gente não tem nem humildade para reconhecer isso. E aí, às vezes, a gente se pergunta: cara, por que eu não transformo uma vida? Eu não sei você, mas eu me pergunto, cara. Eu não consigo aceitar o fato de eu olhar e falar assim: cara, eu sou um cristão hoje. Eu sei o que a Bíblia está relatando que Jesus foi para mim, o que fez para mim. E por mais que a gente deite e acorda, às vezes, sem mudar, todo dia eu acordo com a esperança que eu vou mudar de novo, que eu vou melhorar. Tá aqui, ó, casada comigo todo dia, todo dia, todo dia. Eu acordo todo dia, eu olho para ela tá lá sentadinha lendo a Bíblia, escrevendo, eu brinco com ela, falo assim, ó: não importa como que começa a corrida, importa como que termina. Aí eu falo: acelera que eu vou te passar, brincando. Eu falo: acelera que eu vou te passar. Por quê? Eu preciso reconhecer a humildade de olhar e falar assim: cara, é ela que tem uma devoção melhor que a minha. Então deixa eu fisgar aquilo ali. A gente precisa entrar num ambiente de humildade, irmão. Sem humildade, a gente não vai a lugar nenhum. Sem humildade, o nosso coração fica fechado, irmão. Sem humildade, o amor não chega. Sem amor, a gente não vai mudar a vida de ninguém, irmão. Meu Deus. A gente precisa aprender isso nessa manhã, irmão. Sai daqui com o coração de olhar e falar assim: cara, eu preciso olhar o altar do Senhor de uma forma diferente. Eu preciso olhar para o altar do Senhor. Não é gerar uma crise de você ficar doente, não. Mas gerar algo em você de você olhar e falar assim: eu não posso permanecer, eu não posso pisar. Eu não posso subir lá de qualquer forma, de qualquer jeito, irmão. A gente precisa alinhar o nosso coração com o que a palavra está falando. Ah, mas o pastor é perfeito, o apóstolo é perfeito, o, o, o o Agostinho é perfeito. Não, irmão. Todo mundo cheio de defeito, irmão. Mas o coração tem que estar inclinado a se arrepender, a ter humildade, irmão. É isso que eu estou falando. Em nome de Jesus, coloca isso na sua cabeça hoje. Já deu tempo. Principalmente a nossa igreja, irmão. A gente precisa caminhar para um lugar onde a gente vai sair, as pessoas vão olhar para nós e falar assim: cara, aquilo ali que o Ney tem é o que eu quero. Aonde o Ney está indo, eu quero ir. Onde a Adriele vai, onde a Adriele abre a boca: nossa, cara, é isso que eu quero para minha vida. Agora a gente se depara com a realidade, irmão. As pessoas chegam perto da gente, falam o que quer, faz o que quer, comenta o assunto que quiser. Cara, não tem como a gente ser cristão e permanecer em alguns ambientes, alguns lugares. Não pode, irmão. Não pode, cara.
A gente vai anunciar